O motor morreu. Marcos Ferreira ficou imóvel, mãos tremendo, suor nas palmas. O para-brisa empoeirado enquadrava a pequena fazenda que detonaria sua vida. A ligação da manhã anterior ainda ecoava. Uma enfermeira. Hospital Central São Lucas. Acidente. Uma mulher, Helena Costa, e uma criança, Helena. O nome explodiu como dinamite. Sua ex-esposa. A mulher cujas ligações ele ignorou anos atrás, ocupado demais construindo impérios. A senhora pediu para ligarmos. Disse que era urgente falar sobre o filho. Filho? Durante toda a viagem ao interior, aquela palavra martelava. Filho, filho, filho. Marcos desceu do carro, pernas bambas. A porteira de madeira rangeu. A propriedade era simples, mas cuidada. Árvores organizadas, horta verde, casa modesta com paredes claras refletindo o sol, vozes infantis. Ele seguiu o som, contornou a casa e parou. Um menino brincava sozinho no gramado. Blocos de madeira. Concentrado. Marcos reconheceu aquele rosto instantaneamente. Impossível, mas real. Seu queixo, seus olhos, sua postura quando pensava. Meu Deus! O garoto olhou para cima. Olhos escuros, inteligentes, curiosos. Oi, está procurando alguém? Nenhum som saiu da boca de Marcos. Estou procurando Helena. É minha mãe. O menino sorriu. Ela se machucou ontem, está descansando. Você é médico? Não, meu nome é Marcos. Legal, eu sou Lucas, Lucas Costa. Mão estendida, seriedade de adulto. Tenho 8 anos, vou fazer 9 mês que vem. Costa, o sobrenome de solteira de Helena. Nem sequer carregava o nome Ferreira. 8 anos. A matemática era brutal. Lucas, posso perguntar, você sabe algo sobre seu pai? O menino ficou pensativo. Mamãe diz que ele é importante. Viajou para longe por causa do trabalho. Ela sempre diz que ele me amaria se me conhecesse. Cada palavra cortava como lâmina. E você gostaria de conhecê-lo? Lucas considerou seriamente. Acho que sim, mas tenho medo. E se ele não gostar de mim? Lágrimas queimando. Lucas, qualquer pai seria honrado de ter um filho como você. Como sabe? Porque você é gentil, cuida da sua mãe, isso é o que importa. Lucas, voz feminina. Com quem está falando? Marcos se virou. Helena, mancando, curativo na testa. Quando seus olhos se encontraram, ela congelou. Reconhecimento instantâneo. Segundos se arrastaram como horas. Marcos. Helena? Vocês se conhecem? Lucas olhou entre os dois. Sim, meu amor. Helena não desviava o olhar. Conhecemos há muito tempo. São amigos? A pergunta inocente ecoou como acusação. Marcos olhou para Helena, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu, quase imperceptível. Fomos casados, Lucas. Sua mãe e eu fomos casados. Os olhos do menino se arregalaram. Casados? Como mamãe e papai? Sim, Lucas processou, depois com lógica devastadora. Então você conhece meu pai? Marcos respirou fundo. O mundo desabava e renascia. Lucas, eu sou seu pai. Silêncio absoluto. Meu pai de verdade. Voz tremendo. Por que nunca veio me ver? Porque eu não sabia que você existia. Lágrimas livres agora. E essa é a maior tragédia da minha vida. Lucas virou para Helena. Mamãe? Helena se ajoelhou, ignorando a dor. É verdade, meu amor. Marcos é seu pai. Por que ele não sabia? Porque quando você estava na barriga da mamãe, tivemos problemas sérios. Não consegui contar. Mas agora ele sabe, Lucas disse. Agora ele sabe. Marcos se ajoelhou também. Lucas, sei que é confuso, mas desde que descobri que você existe, você se tornou a coisa mais importante da minha vida. Você vai embora de novo? Nunca. Se você deixar, vou ficar. Pode me abraçar? Marcos abriu os braços. Lucas hesitou. Só um segundo. Depois se jogou. Era a primeira vez que Marcos segurava seu filho. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Marcos e Helena sentaram na varanda. 8 anos de silêncio pesavam como montanhas. Por que nunca me contou? Helena fechou os olhos. Tentei. Liguei dezenas de vezes. E-mails. Cartas. Você nunca respondeu. Estava obcecado pelo trabalho. Estava obcecado por ser rico. Sem raiva. Apenas cansaço.
O homem que amei desapareceu, Marcos. Me desculpe. Não estou pedindo desculpas. Estou explicando. Quando descobri a gravidez, você já tinha mudado. E então descobri outras coisas. Que coisas? Helena olhou para ele. Sobre seus pais. Sobre o que realmente faziam. Sangue gelou. O que você sabe? Sei que Beatriz e Henrique estavam envolvidos em algo ilegal. Algo com crianças. Tinha algumas provas, mas não suficiente. E você estava tão cego? Você pensou que eu estava envolvido. Não sabia o que pensar. Então fugi. Vim para cá. Criei nosso filho longe de tudo. Marcos passou as mãos no rosto. Você fez certo. Dias depois, Marcos mergulhou em investigações. Contratou Daniel, jornalista investigativo. Juntos, começaram a desenterrar verdades. O que descobriram superava pesadelos. Beatriz e Henrique comandavam rede de tráfico infantil disfarçada de agências de adoção. Crianças de famílias pobres, tiradas ilegalmente, vendidas para ricos. Documentos falsos, subornos, décadas de operação. Quantas crianças? Marcos perguntou sentindo náusea. Daniel olhou os documentos. Pelo menos 50 nos últimos 10 anos. Meu Deus! Daniel trouxe Roberto Silva, ator renomado coagido a participar, fingindo ser pai em falsas adoções, disposto a testemunhar tudo. Me chantagearam, Roberto explicou. Voz pesada de vergonha. Sei que não é desculpa. Testemunhe, Marcos disse. E ajude a consertar. O confronto com Beatriz foi brutal. Marcos entrou sem avisar. Ela olhou surpresa. Depois sorriu. Frio, controlado. Filho, que surpresa! Acabou, mãe. O sorriso vacilou. Do que está falando? Do esquema, das crianças, de tudo. Documentos na mesa. Tenho provas. Beatriz empalideceu. Controle absoluto desapareceu. Depois, fizemos isso por você, por nossa família, pelo legado. Legado. Riso amargo. Vocês destruíram famílias. Demos oportunidades melhores a essas crianças. Vocês roubaram crianças de suas mães. Éramos discretos, profissionais. Eram criminosos. Beatriz se levantou, recompondo máscara. Se me entregar, toda a família cai. Sua herança, seu nome, tudo. Que assim seja. Marcos. Acabou, mãe. Vou contar tudo. E contou. Com Daniel reuniram provas irrefutáveis. Levaram às autoridades. Operação policial massiva. Beatriz, Henrique, 20 cúmplices presos. Mídia explodiu. Escândalo dominou manchetes. Império Ferreira desmoronou. Mas Marcos não se importava. Estava na fazenda plantando girassóis com Lucas. Pai, por que girassóis? Porque sempre se viram para o sol. Marcos sorriu. Como nossa família, sempre procuramos a luz. 3 dias longe da propriedade. Marcos, enjaulado em sua cobertura, caminhava, incapaz de concentrar, checando o telefone obsessivamente. A empresa? Irrelevante. Senhor Ferreira, Paula, sua assistente, tentou pela 10ª vez. Documentos da fusão, 50 milhões, investidores aguardando. Deixe na mesa. Senhor, Paula, você tem filhos? A pergunta confundiu. Tenho, senhor. 2. Já passou um dia sem vê-los? Claro, quando viajo. E como se sente? Sinto saudade. Imagine passar 8 anos sem saber que existem, depois conhecê-los por um dia, e ter que se afastar novamente. Paula ficou em silêncio. Os contratos podem esperar. Tarde. Telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Marcos Ferreira? Voz masculina idosa. Meu nome é Roberto Silva. Você me conhece como Sr. Eduardo. Preciso conversar urgentemente. O nome atingiu como raio. Você tem coragem. Senhor Ferreira, durante 5 anos convivi com Helena e Lucas. No começo era trabalho, mas se tornaram minha família. Quando descobri para que realmente era usado, comecei a documentar tudo secretamente. Como assim documentar? Sou ator há 40 anos. Aprendi a observar. Percebi que havia algo muito mais sinistro. Durante os últimos 2 anos, documentei tudo. Que tipo de coisa? Não posso falar por telefone. Preciso mostrar pessoalmente. É sobre o verdadeiro motivo pelo qual seus pais me contrataram. Marcos hesitou. Cada fibra rejeitava. Mas a urgência despertou curiosidade. Onde? Restaurante Vila Toscana, 8 da noite. Mesa reservada no nome Eduardo Santos. E Sr. Ferreira, traga alguém de confiança. O que vou mostrar é perigoso. 8 em ponto.
Marcos chegou com Daniel. Homem de cabelos grisalhos esperava, mesa discreta, visivelmente nervoso, olhando constantemente ao redor. Obrigado por virem, Roberto disse. Sei que não mereço confiança, mas o que descobri é maior que meus erros. Então fale. Marcos frio. Roberto retirou pasta pequena. Durante 5 anos, seus pais me davam instruções sobre conversas que deveria ter com Lucas. Achei que eram orientações educativas. Não eram. Mostrou fotografias de documentos. Relatórios psicológicos detalhados sobre Lucas, elaborados por profissionais que ele nunca conheceu. Marcos examinou. Sangue gelou. Como fizeram avaliações sem que Helena soubesse? Câmeras escondidas, microfones direcionais, instalados em pontos estratégicos. Daniel se inclinou. Que locais? Dispositivos no telhado, microcâmeras nos postes, equipamentos nos carros que estacionavam periodicamente. Por isso Helena nunca suspeitou, Marcos murmurou. Exato. E eu era um instrumento para confirmar observações. Cada relatório era correlacionado com gravações para criar perfil psicológico completo. Qual era o objetivo? Roberto hesitou. Avaliar se Lucas seria adequado como futuro herdeiro. Inteligência suficiente para ser útil. Personalidade moldável para aceitar controle. Marcos se levantou abruptamente. Meus pais tratavam meu filho como projeto empresarial. Pior. Roberto continuou. Não é a primeira vez. Daniel parou de escrever. Explique. Há registros de casos similares. Crianças separadas de famílias através de processos judiciais questionáveis. Quantos casos? Pelos documentos, pelo menos 12 situações. Crianças colocadas sob tutela de pessoas ligadas à Fundação Filantrópica Ferreira. Que fundação? Organização que seus pais criaram há 10 anos, supostamente para ajudar crianças carentes. Na realidade, fachada para a Operação Sombria. Você tem provas? Tenho fotografias de documentos. Durante 2 anos, sempre que ia ao escritório, aproveitava momentos sozinho para fotografar. Por que fez isso? Porque me apeguei genuinamente a Helena e Lucas. Quando vi que eram peças num jogo maior, decidi protegê-los. Roberto retirou pequeno dispositivo. Tenho isto. O que é? Gravador digital. Últimos 6 meses. Contém conversas telefônicas de Henrique discutindo detalhes da operação. Conversas sobre o quê? Sobre manipular processo judicial para obter guarda de Lucas, pagamentos para juízes e assistentes sociais, e principalmente sobre o que planejam fazer com outras crianças já sob custódia da Fundação. Outras crianças? Roberto respirou fundo. A Fundação Esperança Infantil não é abrigo comum. É local onde crianças separadas são preparadas para servir interesses de pessoas poderosas. Quantas crianças? Pelos registros, pelo menos 20 crianças. Todas retiradas através de processos fraudulentos. Daniel parou completamente. Isso é tráfico infantil disfarçado de caridade. Exato. E Lucas seria apenas a mais nova vítima. Por que está contando agora? Porque ontem descobri que meu contrato estava sendo encerrado permanentemente. Seu pai deixou claro que eu sabia demais para continuar vivo. Ele ameaçou diretamente? Disse que atores idosos frequentemente têm problemas cardíacos fatais, especialmente aqueles que não sabem manter segredos. Precisamos ir à polícia. Com que polícia? Roberto riu amargamente. Metade dos delegados recebe financiamento da fundação. Sistema completamente comprometido. Marcos se levantou. Começou a andar em círculos. Então estamos enfrentando rede de corrupção que vai além da minha família. Muito além. Mas há esperança. Qual? Gravações que fiz incluem nomes de todos envolvidos, valores, datas, evidência suficiente para a investigação federal. Podemos levar para jornalistas nacionais, Daniel animou. Gente com recursos para enfrentar corrupção sistêmica. Mas primeiro, Marcos disse, preciso proteger Helena e Lucas. Telefone tocou. Helena. Voz trêmula de pânico. Marcos, preciso que venha imediatamente. Aconteceu algo terrível. O que aconteceu? Lucas está bem? Lucas está bem, mas encontrei dispositivos estranhos ao redor da casa. E chegaram papéis oficiais. Seus pais estão entrando com ação judicial para obter guarda temporária. Marcos olhou para Roberto, que assentiu gravemente. Helena, onde está agora? Na casa de Dona Maria, nossa vizinha. Não me sinto segura sabendo que fomos vigiados. Não volte para lá. Fique onde está.
Estou saindo agora. A audiência preliminar está marcada para a próxima semana. Como vamos enfrentar? Vamos enfrentar juntos. E desta vez temos armas. Desligou. Olhou para Roberto e Daniel. Vocês dois vêm comigo. É hora de transformar evidência em ação. Marcos, Daniel disse. Você entende que estamos declarando guerra contra a organização que controla o sistema legal inteiro? Entendo. Mas há dezenas de crianças dependendo de alguém ter coragem suficiente. Casa de Dona Maria virou refúgio. Durante madrugada, examinaram fotografias que Roberto fornecera. Helena em estado de choque. 5 anos. 5 anos sendo vigiada como animal de laboratório. Helena? Marcos disse suavemente. Não havia nada que pudesse ter feito diferente. Mas eu deveria ter percebido. Como uma mãe não percebe? Lucas dormia inquieto no colo dela, segurando firmemente o relógio de Marcos. Vocês precisam decidir rápido, Dona Maria disse, trazendo café. Não podem ficar aqui indefinidamente. Audiência em poucos dias. Eu sei, Marcos respondeu, estudando gravações. Mas precisamos de estratégia legal sólida. Daniel, que passou a noite pesquisando, levantou olhos do laptop. Marcos, encontrei algo. A fundação existe há 10 anos, mas só nos últimos 5 começou a receber crianças através de processos judiciais. O que mudou? Henrique se tornou presidente do conselho. Antes disso, era realmente apenas caridade comum. Tudo começou quando Lucas tinha 3 anos. Helena parou de olhar documentos. Exatamente quando seus pais descobriram sobre ele. A fundação se tornou ferramenta para expandir a operação. Mas por que expandir? Por que não apenas controlar Lucas? Daniel mostrou artigos. Porque descobriram que havia mercado. Famílias ricas dispostas a pagar quantias enormes. Mercado? Helena horrorizada. Não no sentido tradicional, mais sofisticado. Famílias querendo herdeiros com características específicas. Marcos se levantou. Meus pais se tornaram fornecedores de crianças sob medida. Aparentemente, usavam um sistema legal para dar aparência de legitimidade. Telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Marcos. Voz feminina sussurrou. Sou eu, Beatriz. Marcos fez sinal. Silêncio. Mãe, onde está? Telefone público, centro da cidade. Não posso usar celular. Henrique pode rastrear. Por que está ligando? Beatriz hesitou. Por que preciso contar a verdade sobre meu envolvimento? Estômago apertou. Que envolvimento? Filho, durante anos achei que estava ajudando crianças carentes. Henrique me disse que a fundação salvava crianças de famílias disfuncionais. E você acreditou? Eu queria acreditar. Depois que perdemos você para a obsessão pelo trabalho, me senti inútil. Fundação me dava propósito. Mãe, o que exatamente você fazia? Visitava crianças, organizava atividades, participava de reuniões, pensava que estava sendo a avó substituta. Quando descobriu a verdade? Semana passada, quando você começou a fazer perguntas. Henrique ficou desesperado. Começou a falar sozinho. Foi quando ouvi conversas que me fizeram compreender. Que conversas? Começou a chorar. Ele falando com advogados sobre fabricar evidências contra Helena, pagamentos para funcionários do tribunal, e principalmente sobre acelerar cronograma para outras crianças. Outras crianças. Há pelo menos 15 na fundação, separadas nos últimos 3 anos. Henrique planejava transferir custódia ainda este ano. Daniel se inclinou. Beatriz, você tem nomes? Detalhes? Quem é essa pessoa? Alarmada. É Daniel, jornalista, nos ajudando. Pode confiar. Tenho alguns nomes e acesso aos arquivos pessoais que Henrique mantém em casa. Você conseguiria fotografar? Conseguiria. Mas é perigoso. Mãe, crianças inocentes estão sofrendo. Eu sei. Me odeio por ter participado sem questionar. Mas Rafael, seu pai contratou pessoas perigosas. Ontem ouvi ele falando sobre eliminar testemunhas problemáticas. Sangue gelou. Ele estava falando sobre Roberto? Não sei. Mas mencionou que não podia haver pontas soltas. Beatriz, Helena se levantou. Marcos e Lucas estão em perigo? Todos estão. E eu também. Se Henrique descobrir que estou falando. Beatriz, Daniel fez anotações. Onde ficam esses arquivos? Escritório particular dele.
arquivo trancado, mas tenho chave. Ele pediu para organizar documentos fiscais mês passado. Você toparia fotografar tudo? Silêncio longo. Se eu fizer isso, não há volta. Henrique vai saber. Mãe, Marcos disse gentilmente. Qual é a alternativa? Deixar que destrua mais famílias? Vocês podem me proteger? Daniel e Marcos se entreolharam. Podemos arranjar proteção. Tenho contatos em órgãos federais não comprometidos. Está bem, vou fazer. Mas preciso de horas. Esperar Henrique sair. Onde nos encontramos? Antiga fábrica de tecidos. Saída da cidade. 6 da tarde. E Marcos, traga Lucas. Quero conhecer meu neto antes que seja tarde. Desligou. Silêncio pesado. Vocês têm certeza de que podem confiar? Dona Maria perguntou. Pode ser armadilha. Pode ser, Marcos admitiu. Mas é nossa única chance. E se for armadilha? E se estivermos entregando nosso filho? Então estaremos preparados, Daniel disse. Vou chamar reforços. Durante o dia prepararam-se. Daniel fez contatos com autoridades federais. Marcos tentou manter normalidade para Lucas. Pai, Lucas perguntou no almoço. Por que todo mundo está triste? Estamos enfrentando problemas, filho, mas vamos resolver. São as pessoas ruins de novo? Marcos se ajoelhou. Sim, mas hoje vamos encontrar forma de pará-las para sempre. E depois vamos ficar juntos? Você, eu e mamãe? Depois vamos ficar juntos. 5:30 da tarde. Saíram para encontro com Beatriz. Daniel organizou equipe de apoio, posicionada ao redor da fábrica, pronta para intervir. Durante o trajeto, Marcos observou Lucas no banco traseiro. Brincando com brinquedos emprestados. Seu filho não tinha ideia de que estava no centro de batalha, que definiria não apenas seu futuro, mas de dezenas de outras crianças. Isabela, Marcos disse baixinho. Independente do que acontecer, estes últimos dias foram os melhores da minha vida. Não fale como se fosse despedida. Não é despedida, é promessa. Promessa de que vamos proteger nossa família. Chegaram à fábrica abandonada. Carro solitário. Beatriz esperando. Visivelmente nervosa. Pasta volumosa. Mãe, você conseguiu? Consegui. Olhos fixos em Lucas. Meu Deus, Marcos, ele é igual a você quando criança. Lucas se escondeu atrás de Helena. Lucas, Marcos disse gentilmente. Esta é sua avó, Beatriz. Minha avó? Sim, meu querido. Ajoelhando. Sinto muito por não ter conhecido antes. Por que não veio me ver? Beatriz olhou para Marcos, depois para Lucas. Porque cometi erros muito grandes, meu amor. Mas agora vou tentar consertar. Entregou pasta para Daniel. Está tudo aí. Nomes, valores, datas, fotografias das crianças com perfis psicológicos. Daniel folheou. Beatriz, isso é evidência suficiente para derrubar toda a operação. E para me colocar na prisão também. Mas algumas coisas são mais importantes que nossa segurança. Foi então. Outros carros se aproximando rapidamente. Vários veículos escuros, diferentes direções. É armadilha! Helena gritou pegando Lucas no colo. Não! Beatriz gritou. Eu não sabia. Henrique deve ter descoberto. Daniel já no telefone. Precisamos de backup agora. Estamos cercados. Marcos olhou ao redor. Avaliando fuga. Tarde demais. Carros formaram círculo ao redor da fábrica. Beatriz! Voz familiar ecoou. Henrique saindo de veículo com vários homens. Que decepção descobrir que minha própria esposa me traiu. Henrique, por favor. Eles são nossa família. Eram nossa família. Agora são apenas obstáculos. Marcos se posicionou na frente de Helena e Lucas, preparado para proteger com a própria vida. Pai, deixe eles saírem. Se quer brigar, brigue comigo. Não é questão de briga, Marcos. É questão de negócios. E vocês sabem demais. Foi então que Daniel sorriu inesperadamente. Na verdade, senhor Henrique, acho que quem sabe demais agora é o senhor. Como assim? Daniel mostrou o pequeno dispositivo. Esta conversa inteira está sendo transmitida ao vivo para autoridades federais e para 3 emissoras de televisão diferentes. Henrique empalideceu. Impossível. Muito possível. E muito legal. Ao contrário de tudo que o senhor fez. Sirenes começaram a soar ao longe. Aproximando rapidamente. Daniel havia preparado mais que equipe de apoio. Havia orquestrado a operação completa. Acabou, pai, Marcos disse.
Sua operação acabou. Henrique olhou ao redor, encurralado. Vocês não fazem ideia do que destruíram. Quantas pessoas poderosas vão querer vingança? Então vamos enfrentar uma pessoa poderosa por vez, começando pelo Senhor. Enquanto autoridades cercavam, Lucas perguntou a pergunta que quebrou corações. Pai, por que o vovô é pessoa ruim? Marcos se ajoelhou, escolhendo palavras cuidadosamente. Às vezes, filho, pessoas que deveriam nos proteger acabam nos machucando, mas agora vamos ter certeza de que isso nunca mais aconteça. E vamos ficar juntos? Vamos ficar juntos. Para sempre. 3 semanas após prisão de Henrique. Marcos se encontrava em situação jamais imaginada, sentado no chão da sala de Dona Maria, ensinando Lucas a montar quebra-cabeças enquanto aguardava a ligação. Daniel coordenava a operação de reunificação das crianças da Fundação Esperança Infantil. Cada hora, notícias, alternando entre devastadoras e milagrosas. Pai, Lucas disse segurando peça contra a luz. Quando vamos voltar para nossa casa? Marcos olhou para Helena, organizando documentos legais na mesa. Desde que verdade fora exposta, ela se tornara ativista feroz. Mulher gentil agora mostrava força que rivalizava qualquer executivo. Logo, filho. Mas primeiro precisamos ter certeza de que todas as crianças estão seguras. As crianças que os vovôs ruins pegaram. Compreensão de Lucas sempre surpreendia. Sem perder inocência, desenvolver a consciência social precoce. Isso mesmo, queremos que todas voltem para famílias verdadeiras. Telefone tocou. Daniel. Marcos, preciso que venham para a fundação agora. Algo extraordinário está acontecendo. O que é? A primeira reunificação vai acontecer em 1 hora. E Lucas pediu especificamente para estar presente. Lucas pediu? Como assim? As crianças da fundação souberam que ele era o menino que seus pais queriam controlar. Para elas, Lucas se tornou símbolo de esperança. Querem agradecer família que expôs a operação. Helena se aproximou, escutando conversa. Gabriel, é seguro levar Lucas? Completamente seguro. Fundação está sob controle federal. E honestamente, acho que será terapêutico para todas as crianças envolvidas. 1 hora depois, chegaram à fundação. Dezenas de carros estacionados no pátio. Famílias inteiras aguardando ansiosamente. Algumas choravam, outras se abraçavam. Todas carregavam mistura de esperança e pavor. Meu Deus! Helena sussurrou. Quantas vidas foram destruídas? Daniel os recebeu. 17 famílias, Marcos. 17 crianças separadas através de processos fraudulentos. E todas vão ser reunificadas? A maioria. Infelizmente, 3 famílias perderam tanto tempo lutando que se despedaçaram. Pais se divorciaram. Alguns desenvolveram problemas graves. Pontada de culpa devastadora. Pessoas que poderiam ter sido salvas se eu tivesse descoberto antes. Marcos, voz familiar. Roberto, agora sob proteção federal. O senhor não pode carregar culpa pelos crimes que outros cometeram. O importante é que agiu quando descobriu. Roberto, Lucas disse correndo para abraçar. Você está bem? Estou bem, meu jovem herói. E muito orgulhoso de você e sua família. Entraram na fundação. Agora funcionava como centro de reunificação. Assistentes sociais federais e psicólogos especializados em trauma infantil. Contraste impressionante. Daniel, a assistente social se aproximou. Família Oliveira chegou. Podemos começar com reunificação da Sofia? Claro. Lucas quer conhecer Sofia antes dela reencontrar pais? Lucas assentiu timidamente. Foram conduzidos à sala onde menina de aproximadamente 6 anos brincava sozinha com bonecas. Quando viu Lucas, olhos se iluminaram. Você é o Lucas? O menino que ajudou a gente a voltar para casa? Oi. Igualmente tímido. Como você sabe meu nome? Todos aqui sabem. As tias disseram que foi sua família que parou pessoas ruins. Marcos observou. Seu filho, sem saber, havia se tornado símbolo de esperança. Sofia, Daniel disse gentilmente. Seus pais estão aqui. Quer ir encontrá-los? Rosto transformou. Medo e esperança lutaram. Eles ainda me amam? Mesmo depois de tanto tempo? Eles nunca pararam de te amar. Reunificação de Sofia foi momento inesquecível. Portas se abriram. Ela viu paz. Segundos de hesitação. Tempo demais de separação. Condicionamento psicológico.
Mas quando mãe se ajoelhou e abriu braços, sussurrando seu nome, Sofia correu como se vida dependesse. Abraço fez todos chorarem. Materialização pura de amor incondicional. Perdão instantâneo. Conexão que nem tempo nem manipulação conseguem destruir. Mamãe! Sofia soluçou. Pensei que tinham se esquecido de mim. Nunca, minha filha. Nunca paramos de procurar. Lucas segurou mão de Marcos com força. Pai, por que todo mundo está chorando? Porque às vezes choramos quando ficamos muito felizes, filho. Eu também estou feliz. Sofia voltou para casa. Durante horas, acompanharam várias reunificações, cada uma única em emoção. Todas compartilhavam mesma magia devastadora de amor familiar sendo restaurado. Entre reunificações, Daniel mostrou resultados de investigação. História será publicada em todos os grandes jornais amanhã. Dezenas de autoridades sendo investigadas. Corporação Ferreira está sob controle federal. Pelo menos 40 pessoas foram presas. E minha mãe? Beatriz está cooperando completamente. Provavelmente receberá sentença reduzida. Ela parece genuinamente arrependida. Marcos assentiu. Durante últimas semanas, havia visitado Beatriz na prisão várias vezes. Assistir própria mãe enfrentar consequências fora doloroso, mas necessário. Surpreendentemente, visitas os aproximaram de forma que nunca haviam conseguido antes. Helena? Daniel se aproximou. Qual é a situação legal da família agora? Vocês estão completamente livres. Processo de guarda foi anulado. E Marcos? Legalmente você agora tem todos os direitos paternos sobre Lucas. E a empresa? Hesitação. Essa é a decisão que você precisa tomar. Corporação Ferreira pode continuar sob nova administração ou ser dissolvida. Você tem controle total. Marcos olhou para Lucas. Desenhando numa mesa. Criando desenho de família de 3 pessoas de mãos dadas. Acho que já sei o que fazer. 2 semanas depois. Mesmo tribunal onde deveria ter enfrentado audiência de guarda. Desta vez não estava sendo julgado. Estava testemunhando como parte da acusação contra a rede de corrupção. Senhor Ferreira, promotor federal perguntou. Como caracterizaria o impacto pessoal desta operação? Marcos olhou para Helena e Lucas, sentados na primeira fileira. Depois para Beatriz no banco dos réus. Seria julgada separadamente devido à cooperação. Promotor, Marcos começou. Durante 8 anos perdi a oportunidade de conhecer meu filho. Durante 5 anos minha ex-esposa viveu sob vigilância constante. Durante a vida inteira acreditei que meus pais eram pessoas diferentes. E como isso mudou sua perspectiva? Respirou fundo. Aprendi que sucesso não se mede em lucros ou contratos. Se mede na qualidade dos relacionamentos que construímos. Na confiança que inspiramos. No amor que compartilhamos. O senhor planeja continuar dirigindo corporação? Não. Vou dissolver a empresa e utilizar recursos para criar fundo de reparação. E vou dedicar minha vida a ser pai que deveria ter sido. Saindo do tribunal, Lucas fez a pergunta esperada. Pai, agora que problemas acabaram, vamos morar juntos? Você, eu e mamãe? Marcos olhou para Helena, que sorriu timidamente. Durante últimas semanas, haviam conversado extensivamente sobre futuro. Amor não havia desaparecido. Mas ambos sabiam que precisavam reconstruir do zero. Lucas, Marcos disse ajoelhando. Vamos sim, mas devagar. Construindo nossa família dia após dia. Como uma casa. Exatamente como uma casa. Tijolo por tijolo. Com cuidado e amor. 6 meses depois. Marcos acordou numa manhã de sábado. Casa simples que compraram perto da propriedade onde tudo começara. Infinitamente menor que a antiga cobertura. Infinitamente mais acolhedora. Lucas dormia no quarto ao lado, sonhando tranquilamente, sem pesadelos sobre pessoas ruins. Helena estava na cozinha preparando café, cantarolando baixinho música que Marcos reconheceu dos tempos de casamento. Bom dia! Bom dia! Como dormiu? Melhor a cada noite. Era verdade. Terapia familiar que faziam 2 vezes por semana estava funcionando. Lentamente, cuidadosamente, estavam aprendendo a ser família real. Não unidade baseada em conveniência, mas em escolha consciente e amor genuíno. Marcos. Chegou carta ontem de Sofia. Marcos sorriu. Várias crianças reunificadas haviam desenvolvido correspondência com Lucas. Ele havia se tornado espécie de irmão mais velho simbólico. O que ela disse? Que está indo bem na escola nova.
que pais estão fazendo terapia familiar também, e que quer convidar Lucas para a festa de aniversário. Devemos ir? Acho que é importante para Lucas ver que outras crianças estão bem, que nossa luta valeu a pena. Nesse momento, Lucas apareceu, esfregando olhos sonolentos. Bom dia, família. A palavra família sempre fazia o coração de Marcos apertar de emoção. Seu filho havia aprendido a usar essa palavra com orgulho, como se fosse tesouro precioso. Bom dia, campeão. Hoje é sábado. O que quer fazer? Quero visitar Dona Maria e levar flores. Dona Maria havia se tornado avó adotiva não oficial. Toda semana visitavam, levando flores e ouvindo histórias. Uma das tradições familiares criadas espontaneamente. E depois, Lucas continuou. Posso ajudar você no jardim? Marcos havia descoberto paixão inesperada por jardinagem. Trabalhar com terra, ver plantas crescerem, criar vida. Oposto completo do mundo corporativo que deixara para trás. Claro que pode. Hoje vamos plantar girassóis. Por que girassóis? Porque sempre se viram para sol. Não importa onde estejam plantados. Como nossa família. Sempre procuramos luz, mesmo nos momentos difíceis. Mais tarde. Enquanto Marcos e Lucas trabalhavam no jardim, Helena os observava da janela da cozinha. Cena de simplicidade que tocava profundamente. Pai e filho. Mãos sujas de terra, plantando sementes que floresceriam na primavera. Lucas, Marcos disse, posso te contar um segredo? Pode. Antes de conhecer você, eu achava que trabalhar era a coisa mais importante do mundo. Pensava que sucesso significava ter dinheiro e poder. E agora? Agora sei que coisa mais importante é estar aqui com você e sua mãe, plantando girassóis e construindo memórias. Lucas considerou com seriedade. Pai, você acha que outras pessoas precisam aprender isso também? Acho que sim, filho. Então talvez possamos ensinar. Marcos olhou para filho, impressionado mais uma vez com sabedoria precoce. Como você acha que podemos ensinar? Contando nossa história para outras famílias que estão separadas pelas pessoas ruins? A ideia plantou semente na mente de Marcos. Durante meses seguintes, ele e Helena começaram a falar em escolas, universidades e conferências sobre a importância da família, perigos da ambição desmedida, poder transformador do amor genuíno. Daniel documentou tudo num livro que se tornou best-seller nacional. Quando o sucesso vira fracasso, uma jornada de redenção familiar. Lucros doados integralmente para organizações que ajudavam famílias em vulnerabilidade. Beatriz, após cumprir sentença reduzida de 2 anos, mudou-se para a cidade pequena. Trabalhava como voluntária em abrigo legítimo para crianças. Relacionamento com Marcos nunca voltou ao que era, mas desenvolveram nova base de honestidade e perdão mútuo. Roberto retornou ao teatro, mas também se tornou palestrante sobre ética e responsabilidade social. Sua experiência como Sr. Eduardo o transformou em defensor feroz dos direitos das crianças. Um ano após eventos que mudaram tudo, Marcos se encontrava novamente no local onde havia reencontrado Helena e descoberto sobre Lucas. Desta vez para a celebração, aniversário de 9 anos de Lucas. Decidiram fazer festa na propriedade que agora oficialmente pertencia à família. Todas as crianças que haviam sido reunificadas estavam presentes com suas famílias. Espécie de família estendida nascida da adversidade compartilhada. Pai, Lucas disse se aproximando enquanto observava outras crianças brincarem. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de ter sido pessoa ruim antes? A pergunta atingiu Marcos. Como sempre. Lucas tinha a habilidade única de fazer perguntas que iam direto ao coração das questões mais complexas. Lucas, eu me arrependo profundamente de ter perdido tempo com você e sua mãe. Mas não me arrependo completamente porque foi necessário eu ser aquela pessoa para aprender a ser esta pessoa. Como assim? Se eu não tivesse cometido aqueles erros, talvez nunca tivesse aprendido o que realmente importa. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar de verdade. Lucas assentiu, processando informação com aquela seriedade que o caracterizava. E agora você se encontrou. Marcos olhou ao redor. Helena conversando animadamente com outras mães. Crianças correndo livres e felizes pelo gramado. Famílias reunidas depois de anos de separação forçada. Mesa simples com bolo caseiro que Helena havia feito com amor. Agora eu me encontrei. Pai? Sim?
Eu te amo. Eu também te amo, filho, mais que tudo no mundo. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Marcos, Helena e Lucas se sentaram no gramado observando estrelas, tradição que haviam desenvolvido. Momentos de gratidão silenciosa no final de cada dia especial. Helena, Marcos disse suavemente. Obrigado. Por quê? Por ter criado um filho extraordinário sozinha. Por ter me dado segunda chance. Por ter me ensinado que amor verdadeiro não é posse, é libertação. Marcos, ela respondeu. Obrigado por ter provado que pessoas podem mudar de verdade, que nunca é tarde demais para escolher fazer o que é certo. Lucas, deitado entre os dois, olhava céu estrelado. Pai, mamãe, vocês acham que estrelas têm famílias também? Por que pergunta isso? Helena sorriu. Porque elas brilham mais quando estão juntas. Marcos e Helena se entreolharam por cima da cabeça do filho, ambos compreendendo a profundidade acidental da observação. Sabe de uma coisa, Lucas? Marcos disse. Acho que você tem razão. As melhores coisas da vida brilham mais quando estão juntas. Como nossa família? Exatamente como nossa família. Enquanto observavam estrelas, Marcos refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Havia perdido o império empresarial, mas ganhado família verdadeira. Havia descoberto corrupção de seus pais, mas encontrado própria integridade. Havia enfrentado possibilidade de perder tudo, mas acabara ganhando o que realmente importava. A lição mais importante era simples, mas transformadora. O amor verdadeiro não é algo que possuímos. É algo que escolhemos viver todos os dias. É decisão consciente de colocar bem-estar de outras pessoas acima de nossos próprios interesses. É coragem de ser vulnerável, de admitir erros, de pedir perdão e começar novamente. E talvez, mais importante ainda, havia aprendido que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para escolher ser pessoa que queremos ser. Nunca é tarde demais para construir família que nossos corações desejam. Sob céu estrelado. Com filho entre os braços. E mulher que amava ao seu lado. Marcos compreendeu que havia encontrado o verdadeiro significado de sucesso. Não estava em contratos milionários ou impérios empresariais. Estava ali, naquele momento perfeito, de simplicidade e amor. E pela primeira vez em sua vida adulta, Marcos Ferreira estava completamente, profundamente em paz. Fim.